Ele tem toda a liberdade. É 8h15, tem 1 hora para pregar. Dá tempo? Aí faz um convite e só deixa os anúncios para mim. Pode passar em outros. Escolhe o microfone. Esse aqui. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão felizes nesta noite? Quero agradecer a Deus por esta rica, bendita oportunidade de estar retornando, a esta cidade, visitando, que é a cidade de Camaquã. Renan Guerreiro, nosso digníssimo presidente desta magna igreja, pastor Gervásio, um pai, um amigo, como eu disse, um conselheiro, e também trago aqui para todos os obreiros, nossos vice-presidentes que estão aqui, os obreiros que estão aqui na área da igreja, os irmãos, uma calorosa saudação da minha amada esposa, da igreja ali em Portugal, dos irmãos ali em Moçambique, desejando que a mais rica bênção da parte de Deus sejam derramadas sobre suas vidas, em nome de Jesus. Quero, nesta noite, compartilhar convosco uma palavra que encontra-se no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Glória a Deus, rever a cantora Ruth, as continuas reflexões em nome de Jesus, glória a família, o Eugenia, o evangelista arte. Isso aí, já estamos visitando aqui, dá uma puxadinha do evangelho. Rever os músicos que estão, alguns, cantando a minha lembrança, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Daniel capítulo 6, versículo de número 20. Aquele que encontrou, diga alguma coisa para Jesus nesta noite. Amém. Diz assim: chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Primeira Epístola de Pedro, versículo 8. Todos acharam? Amém. Diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, mediante as situações que o mundo atual está passando, atravessando, vem a nós muitas vezes, quem sabe, muitos questionamentos. Nós, sendo servos de Deus, estamos passando por várias adversidades. Eu tenho dito aos irmãos que tudo isso é cumprimento da palavra de Deus. Dia desses, eu lá em Portugal, conversava com uma irmã missionária na cidade de São Paulo, e ela dizia assim: pastor João,
eu quero falar para o irmão, pastor, que devido às situações que está acontecendo em calamidade, porque Deus tem levado mais cristão do que ímpio, tem levado mais servo de Deus, o Senado, a STJ, ela falando, começou a falar tudo isso. Os caras estão lá aprontando a caneta, perseguindo a igreja, não acontece nada com eles, e nem com a família deles. E ela disse assim: Deus trouxe a mim, pastor João, certa madrugada, dizendo: eis que estou levando alguns dos meus filhos, que muitos não suportarão a grande prova que ainda há de vir assolar o planeta Terra. Sabemos que a Johnson não está mais fazendo vacina, porque ela está preparando-se para um vírus que vai mais pior que vai vir pela frente. Então ela não está fazendo mais vacina para lugar nenhum, porque ela está preparando para outro vírus muito maior. Nós estamos passando por alguns processos de perseguições. Isso não é só a nível do Brasil, é a nível mundial. E outra coisa que nós devemos glorificar a Deus, porque eu perdi muitos amigos novos. Eu tinha uns irmãos pastores que já tinham passagem comprada com a família. Eu vou passar agora em São Paulo para conversar com os familiares. Perdi amigos, presidente de igreja com 34 anos de idade, 38 anos de idade, que chegaram em casa, foram para o hospital em 14 dias, estavam dentro de um caixão. O que era isso? Eu pergunto: o que foi, pastor? Cadê as promessas? Eu digo: não existe promessa maior da parte de Deus a não ser a vida eterna para cada um de nós. A promessa que Jesus fez para nós foi a vida eterna, foi pagar o preço para a nossa salvação. Então muitas vezes não convém nós questionarmos ou queremos entender os planos ou o projeto de Deus. Eu sempre digo que o Covid não mata, tudo é permissão de Deus. Deuteronômio capítulo 32, 39 está escrito na palavra, diz assim: vede agora que eu sou, e nem Deus além de mim. Sou eu quem mato e eu quem faço viver. Sou eu quem vivo e sou eu quem saro. E não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Se Deus disse isso, quem vai contrapor a palavra do Deus? Quem é o homem que poderá se opor a dizer: Deus, eu não aceito, Deus, eu não estou conforme, Deus, eu não estou aceitando? Ele é Deus, nós acreditando ou não, Ele continua sendo Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus tem nos preservado com vida, com saúde. Estamos aqui nesta noite, prestando um culto de louvor e adoração ao Seu nome. Sabemos que veio uma doença bem pior. Eu estava dizendo aos irmãos lá na Europa, que devido a essas bombardeios que estão acontecendo, vocês acham que para onde vai ir a fumaça, o vestígio de tudo aquilo que está no ar? Vai alcançar quem? As bombas que estão sendo largadas lá. Para onde que vai aquelas químicas? Para onde o vento leva? Quem vai respirar? Quem vai estar adquirindo tudo aquilo para dentro do seu organismo? É a Bíblia se cumprindo, irmãos. E infelizmente tem pessoas que não estão brincando de cristão. Tem pessoas que não tomaram uma postura, uma posição na presença de Deus. Eu sempre digo, eu digo para a igreja: irmãos, vocês não sejam piolho para andar pela cabeça dos outros, e nem papagaio para falar o que os outros falam. O que eu quero dizer para vocês? A Bíblia é bem claro que nos últimos dias viria perseguições, pestes. E nos últimos dias, se for possível, o diabo se tornaria como um anjo de luz e enganaria os próprios escolhidos. Quem são os anjos de luz que o diabo usa? Se eu não cuidar, irmãos, o diabo vai me usar. Pastor, que é isso? É cheio do Espírito Santo. Tenho base bíblica para isso. Quando Pedro trouxe a revelação, todo mundo estava dizendo: Jesus, quem diz que eu sou? Um diz assim: tu és o Cristo, tu és o Elias, tu és Jeremias. E Pedro disse assim: tu és o Cristo enviado de Deus. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, a não ser o próprio Deus que está no céu. Agora passam alguns minutos para frente, está Pedro querendo ir contra o projeto que Deus tinha através de Jesus, de não te faça isso diante de ti mesmo. O que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás, que tem servido de pedra de tropeço. Irmãos, se eu não vigiar, eu posso permitir que o diabo me use. Não é pelos dons que Deus me use, dizer assim que eu estou salvo. Não, eu não serei salvo pelos dons, serei salvo pelo fruto. Eu sempre digo: Pedro errou muito com Deus, errou muito com Jesus antes
antes dele se converter, porque ele era convencido, mas depois da sua conversão, olhava e dizia assim: sabe quem passou aqui? Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes. Não, mas ele mudou. Por quê? Porque colocaram pessoas enfermos, para que onde ele passasse, a sua sombra tocasse e as pessoas fossem curadas. Evangelho é transformação, é mudança de vida, é unificação, é paz, é alegria. Hoje estivemos na web, né? Ficamos aí na rádio web um bom tempo, conversamos, falamos da palavra de Deus. Irmãos, eu só dando uma alerta para a igreja: não se deixe levar por picaretas de internet, picaretas que andam aí. Hoje nunca vi tanto de apóstolo para tudo que é lado. Quem ungiu isso? É apóstolo, é bispo, para tudo quanto é lado. Não tenho nada contra ninguém, não. Estou dizendo, mas daí você pergunta quem te consagrou. E infelizmente eu tive como pastor de igreja, eu te chamo, puxa as orelhas, não penso que eu passo a mãozinha por cima lá, não, irmãos. Quer ficar, não é do jeito que quer, conforme Deus quer. Agora, se vai para o inferno, não é por fato que o pastor deixou de pregar, vai para o inferno porque não quis obedecer a palavra de Deus. Eu digo, olha, vocês, muitas vezes eu estou aqui, estou fazendo um trabalho com vocês veem a obra missionária que nós estamos fazendo, vocês jamais se deixem levar por alguém que não conhece a história, não fez história. Ludibriar vocês, sejam maduros de verdade, sejam servos e servas de Deus, porque Ele vem, sai e vai embora, e eu vou ter que correr atrás de vocês, tentando levantar vocês. Por quê? Porque vocês deram ouvidos a muitos papagaios que estão aí muitas vezes na internet. Assim diz o Senhor para você. E está lá as pessoas que estão no culto, está na internet ouvindo. Deus falou comigo, irmãos. Sabe onde é que Deus vai falar com você? Quando você tirar um tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Quando você tiver um tempo de meditação na palavra, te preocupa, Deus vai continuar cuidando de ti, da tua casa, para a glória do seu nome. Eu sinto Deus aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui. Deus está falando. Deus está falando. Meus irmãos, vamos à palavra. Quanto entenderam isso? Levante a mão, dê glória a Deus aí. Isso. Honre quem está do teu lado, que chore e ora por você. Esteja junto, chorando, gemendo. É os últimos dias da igreja. Os últimos dias da igreja. Jesus falou comigo certa noite e disse aos irmãos: eu passava a ponte, eu vi a ponte que passa ali entre Lisboa para Montijo. Deus mostrava nós subindo e olhando para baixo, os carros caindo em desespero sobre a face da terra. E Jesus disse: eis que estou às portas para buscar a minha igreja. Mediante, infelizmente, esta crise, irmãos, tem pessoas ainda que não tomaram a posição com Deus. Isso tudo é sinal da volta de Jesus. Jesus disse: ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Meus irmãos, fiz menção do livro de Daniel. Quem não conhece Daniel, um dos profetas menores, não porque tinha menor cunho, menor valor, não, porque foi um dos que escreveu alguns poucos capítulos, mas com muita profundidade, com muita maestria na presença de Deus. Um homem diferenciado dentro do seu tempo, um homem que foi conduzido ali para a Babilônia, numa das levas de Nabucodonosor, juntamente com 3 jovens chamados Misael, Ananias e Azarias. Um homem que se destacou, um homem que soube rejeitar todas as coisas que a Babilônia lhe oferecia, um jovem que soube ter uma posição diante de Deus, tanto para salvar aqueles, os magos, os sátrapas que estavam ali, que não tiveram uma revelação da parte de Deus. Mas uma coisa, eu fico maravilhado com Daniel, porque em todas as palavras de Daniel você vai entender que Daniel fala: eu aprendi com meus pais, assim ensinou meus pais.
assim o Pai me orientou. Você vai ver do primeiro capítulo de Daniel até o último capítulo, que é o capítulo 13, você vai ver ele mencionando o nome do seu Pai, e eu me alegro com isso. Sabe por quê? Porque hoje muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós como pais, muitas vezes eu já tomo como Nelinha, nós como pais, muitas vezes nós trazemos entretenimento para dentro da nossa casa, hoje com um aparelho de celular, com uma rede TV. Não estou querendo doutrinar a tua casa não, só quero trazer um esclarecimento para você. Eu tenho algumas pessoas ali que estão sendo discipuladas ali para se batizar, são pessoas que estão, são alguns jogadores que eu estou tentando, que estão ali mudando de vida, entendendo, aprendendo a palavra de Deus devagar. E eu aprendi com um deles, ele dizendo assim: seu pastor, o senhor sabia de uma coisa, que o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo, eles nunca deram, jamais darão um celular para os seus filhos, porque eles sabem que 90% da capacidade mental da criança é tirada dele e colocado dentro desse aplicativo. E a criança, nós sabemos mediante o estudo e cunho bíblico, que com 7 anos ela já tem uma mentalidade formada. Uma criança com 8, com 9 anos, judeu, você jamais dá algo para ela comer que ela não come, porque ela guardou os ensinamentos que ela teve da parte dos seus pais. Hoje no século 21, muitos pais muitas vezes não têm tempo para tirar um tempo. Eu digo isso porque uma vez na semana ainda temos estudo bíblico dentro de casa. Nós ainda estamos estudando a palavra de Deus. Hoje o meu filho Kemuel tem 17 anos. Na minha ausência, quem toma conta das igrejas, dos obreiros que lá estão, é ele. Quem faz a escala é ele. O Misael tem 19, um músico dentro da casa de Deus. Mas o porquê isso? Eu só glorifico a Deus em um país que com 17 anos o filho tem liberdade para fazer o que quer, e um pai não pode nem querer ter meu estado, porque risca ir para a cadeia e ser multado. Eu tenho meus filhos dentro de casa, porque muitas vezes eu vi ele chorar, mas os dias que eu vi ele chorar, hoje eu me alegro, porque eles estão na presença de Deus. Nós temos que tirar um tempo para os nossos filhos dentro de casa. Muitas vezes nós dizemos: filho, vai para a escola bíblica, filho, vai para oração, filho, você tem que orar, filho, você tem que jejuar. Mas ele, como se ele não vê um modelo dentro de casa, que são o pai e a mãe, que são sacerdotes, fazer isso, como é que nós vamos criar uma geração? Irmãos, está na hora de tomar a posição de sacerdote dentro da nossa casa. Quem comanda a nossa casa não é aparelho celular, quem comanda a nossa casa é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que cuidar dos nossos filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. E como é que estamos ensinando? Usando tutora com Daniel aqui. Estude e você vai ver por que ele não se corrompeu. Porque ele teve um ensinamento dentro de casa. Sabe qual é o meu ensino para os meus filhos lá? Estamos prontos para morrer aqui. Estamos no lugar dos mártires. Vocês morram, mas não neguem o Senhor Jesus. Estão prontos para isso? Estamos, Pai. Então essa é a nossa função. A Europa não é passeio, não é turismo. Nós estamos aqui para trazer uma palavra profética para essa nação. Independente se ele rejeitar ou não se curve diante das circunstâncias. Eu creio que se tombar aqui, acordará nos braços do Senhor Jesus. Amém. Preparando, eu digo a igreja que sirvo, eu digo igreja, vamos para a igreja, não tem que preparar com ter medo da morte, não. A igreja tem que estar preparada para se encontrar com Deus. Não devemos, que até hoje, se você olhar, quem porventura não ser um país, não vou citar que nós estamos filmando aqui, um país na Europa que tem eutanásia, que as pessoas que até o 3 de dezembro do ano passado já não tinha mais agenda para as pessoas morrerem, não tinha mais agenda para as pessoas se suicidarem, não tinha mais. Vai de 70 mil euros até 300 mil euros para morrer, as pessoas agendando para isso. O que é isso, irmão? É um mundo em desespero, um mundo apavorado com a situação. E enquanto isso, nós como igreja devemos fortalecer-nos e sabemos que isso é sinal de que a volta do Senhor está próxima. O mundo lá fora está desesperado, mas nós estamos na presença de Deus. O que faltou isso? Os ensinamentos que seus pais deixaram de ensinar os filhos. Um país que nós sabemos, quem não conhece a história de Calvino, tive na igreja de Calvino, vou lá cada vez que eu vou lá, olho tudo aquilo muito lindo, vejo a sala onde ele reunia com os obreiros, igreja linda, adornada com ouro, em volta. Agora, sim,
pode ser hoje como um mausoléu, só uma igreja aberta para as pessoas irem lá visitar, as pessoas olharem, tirarem foto, irem lá ver o berço do cristianismo, está ali quase como um mausoléu, a igreja de John Wesley. Você vai ver hoje um bar, uma boate, uma igreja que viveu o apogeu do avivamento. Mas o que é isso? É que a Bíblia se deixou de ser aplicada dentro das casas, dentro das famílias. Mas eu acredito que o grande avivamento do fim acontecerá no nosso Rio Grande do Sul. Eu acredito que há remanescentes ainda que estão na presença de Deus, que não se dobraram para as circunstâncias da vida, mas se curvam na presença de um Deus criador dos céus e da terra. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Daniel, um homem que chegou, foi colocado ao ponto de por ele se destacar entre os demais ali, foi jogado na cova dos leões. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Toda cova, ela tem uma vontade permissiva de Deus mediante as circunstâncias que nós estamos vivendo, ou mediante as situações que se levantam contra nós. Nós encontramos que um homem, um jovem, todo mundo sabe, é conhecido como sonhador, um jovem que foi jogado na cisterna, na cova, por parte dos seus irmãos. Sabemos que ele era um amado do seu pai, sabemos que o seu pai deu a ele uma roupa muito bela, muito linda, feito por linho fino, e essa roupa causou inveja na vida dos seus irmãos. Só quem usava isso era alguém que estivesse, por exemplo, alguém que tinha noção para ser um imperador, alguém que tinha uma vocação, ou alguém que fosse o mais velho. E nós sabemos que o mais velho não recebeu por algo que ele havia feito. Agora o pai coloca no filho, adorna o filho, como quem diz: o meu filho está sendo preparado para ser algo grande. E Deus certa vez deu para José um sonho, e o José, quando teve esse sonho, ele vai e conta para os seus irmãos. Os seus irmãos se revoltam contra José, dão risada de José, e ali o seu pai vai e traz uma palavra de carinho para ele. Eu creio que José vai triste para a cama, José vai dormir, e Deus dá a ele um outro sonho, e diz assim: José, para ti não ficar triste, meu filho, eu quero dizer para você, não somente os seus irmãos, mas o teu pai e a mãe também se curvarão diante de ti. O que José deveria ter feito? O que José deveria, da forma que ele teria ter agido? Ele devia ter ficado em silêncio. Uma coisa é certa: errar uma vez, tudo bem, porque Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas agora errar segunda vez, isso muitas vezes chama de burrice. Agora José vai, em vez de ficar em silêncio, vai e conta para o seu pai, conta para os seus irmãos, arrumou um problema para ele, que começaram a rir, zombar o seu pai, ademoestou ele. Eu creio que ele naquele momento ficou muito triste, e chegou uma certa feita, o seu pai, com ele já com aquela túnica que ele havia ganhado, disse: vai lá em busca dos teus irmãos. Lá vai José, vai em busca dos seus irmãos, encontra o mercadejante vendendo no caminho, diz assim: ó, se for eles estão para outra banda, se você até lá, você vai encontrá-los. Lá vai José, e quando José vai chegando diante deles, o que eles dizem? Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e queremos ver o que ele fará dos seus sonhos. Meus amados irmãos, José entrou dentro de uma situação, porque José não tinha uma vida de intimidade e segredo diante de Deus. José tinha um sonho, já começou a espalhar para todo mundo que ele ia chegar, que ele ia ser. E quando nós começamos a falar muito isso, nós não tivemos um cuidado entre uma vaidade de nós querer expressar para humilhar quem está próximo de nós, e nós não devemos exercer dessa maneira. Agora, quando José é jogado dentro da cisterna, o que tiram Deus, irmãos, tiram dele? A túnica. Sabe o que eu aprendo aqui? O pai de José tinha projetado para ele ser grande pela túnica que ele havia lhe dado, mas agora Deus não depende de túnica humana para projetar o sonho de alguém que ele escolheu para uma grande obra. Sabe por que muitos escolhidos da parte de Deus, que ainda não alcançaram nem parte daquilo que Deus tem para si, é porque eles estão com aquelas vestes, com a sua intelectualidade, no seu conhecimento, no seu sano de fé. Isso não te faz ser melhor do que os outros. É melhor você se despir, quando disse o apóstolo Paulo, e entender que vai te levantar a Deus, que vai te levar a Deus, que vai tirar a tua vida a Deus,
particularidade com Deus, intimidade com Deus. E saber que Deus que te levantou é Deus que vai te projetar. Todo o meu trajetório, toda a minha história. O Ati já sabe, o Ati me conhece bem, humano, né? Sempre digo. Mas se perguntar para ele algumas coisas da minha vida, ele não vai saber. Ministério, ele não vai saber. Até eu chegar, ele nunca soube. Os outros amigos nunca souberam. Porque eu não digo isso para me vangloriar. Se Deus te prometeu, vai no teu silêncio. Porque na medida que você contar, vai retardando o sonho que Deus tem para realizar na tua vida. Vão retardando, porque o teu sonho que você tem, você vai contar, vai despertar inveja da vida que não sonha como você. Vai despertar a inveja, o ciúme de alguém que está próximo de você e não tem alegria de alcançar um objetivo. Se você quer alcançar o teu propósito, eu quero que você nesta noite entenda: tenha uma vida de intimidade e de segredo com Deus, porque tudo que Ele te prometeu se cumprirá no seu tempo, para a honra e para a glória do seu nome. No tempo certo as coisas vão acontecer. Ele simplesmente foi para a cova, foi para a cisterna, porque não soube guardar segredo. Se ele tivesse guardado segredo, o projeto de Deus com ele seria outro, a caminhada seria outra. E muitas vezes tem pessoas que não alcançam e começam a culpar Deus. Não culpe Deus. Assuma a responsabilidade. Diga: a partir de hoje, faça como Davi: Senhor, passa uma tenaz dos meus lábios, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aprendemos que Davi, mesmo na perseguição, empurrando ele para a caverna de Adulão, ele mesmo ali, ele sabia e entendia que havia um projeto de Deus na sua vida. Nós olhamos no tempo da graça, sabemos que o próprio Cristo foi empurrado para um Getsemane. Jesus foi empurrado para um Getsemane por quem? Por causa dos meus e dos teus pecados, ao ponto de Cristo dizer assim: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus naquele momento estava entendendo que tudo que estava acontecendo era um projeto de Deus para que o seu nome viesse até os dias de hoje ser glorificado. Jesus naquele momento mais difícil, um anjo lhe confortava. E devemos entender, irmãos, que estamos onde nós estamos, não estamos sozinhos, mas sempre alguém esteve torcendo por nós. Nós vemos em José o seu pai que torcia por ele. Nós vemos em Daniel um homem, embora sendo ímpio, mas que durante a noite jejuou, orou, ficou na presença de Deus, intercedendo por Daniel. E naquele momento pela manhã, ele vai até onde Daniel está e diz: ó Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o Deus que tu serve te livrou da boca dos leões? Ele vive o Senhor, ó Deus, ó Rei, o Senhor fechou a boca dos leões, porque a pessoa que tem a presença de Deus, o mil cai de um lado, 10.000 à direita, mas não será atingida, porque o poder de Deus está sobre você. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós voltamos para Daniel, para nós deixar, meus irmãos, nós vemos no tempo da graça, a igreja entendeu da forma, a Bíblia diz, o único homem na história, o único homem na Bíblia, que Deus não blindou o corpo, Deus blindou a mente. Deus blindou a faculdade mental de Daniel. E nós sabemos que o único que bloqueia, que age na mente, trabalha na mente, só tem uma pessoa. Essa pessoa, no Antigo Testamento, ela visitava. Por quê? Descia só 3 classes de pessoas: sobre reis,